Oi, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a leitura, do livro Jardim dos Orixás, dando continuidade na leitura. Nós paramos na página 64, parte 2. Todo mundo sabe que é um livro de perguntas e respostas, né? Então, vamos continuando aqui. Então, tá assim, parte 2. A expansão das capacidades psíquicas e a experiência extracorpórea. 1. Aspectos psíquicos da experiência mística. Aí é perguntado a Ramatiz. Podeis-nos falar algo a respeito da dificuldade vibratória dos guias e protetores se aproximarem dos médiuns? Como é levado a efeito no plano espiritual esse casamento fluídico? A que chamais de sensibilização do corpo astral? Então é perguntado aqui para Ramatiz como se dá essa dificuldade do mentor se aproximar do campo do médium, como que dá esse relacionamento que o médium cria com seus mentores, como que dá essa dificuldade desse casamento, que ele fala aqui, ele usa essa palavra, esse relacionamento entre o médium e o seu mentor. Aí Ramatiz responde: a ligação de um médium com um espírito que lhe dará assistência, seja mentor, protetor ou guia, é construída durante várias encarnações e períodos entre vidas, quais tais desencarnados, e também nas encarnações sucessivas. Então, pessoal, já aqui, nessa primeira frase, já coloca que não é o mentor que se apresenta nesse aqui e agora. Isso é um relacionamento entre almas afins que já vem construindo de tempos em tempos e ele se manifesta no merecimento, e na experiência que aquelas duas almas têm que passar, tanto do mentor quanto do médium, porque é uma experiência para os dois, é a evolução dos dois. A ancestralidade determina as vibrações afins que se aproximarão num mesmo ideal evolutivo. Eis que ambos, espíritos desencarnados e encarnado, evoluem, que é o que eu acabei de falar. Então, a experiência de acoplamento, de trabalho ali do mentor ou guia que se aproxima, independente, se vai ser o mentor de frente, como a gente fala, conhecido, é uma experiência de evolução para os dois planos, É certo que o preparo e a visão do espírito liberto da matéria grosseira ficam ampliados, mas não infalíveis, pois a perfeição absoluta só existe no cosmos em Deus. Então aqui está falando, a gente acha que o mentor também, a gente não pode deusificar esse mentor, que se apresenta, esses guias que se apresentam, porque eles também estão em constante evolução. Então nada que um mentor diz nem sempre é absoluta verdade, e a gente tem que sempre questionar, porque o relacionamento que a gente cria com eles é também na base da confiança. Então, o mentor também está em constante evolução e ele também está sujeito às leis divinas. Então, tudo que vale, tudo que está em cima está embaixo. Então, tudo que vale para ele, vale para nós, o livre-arbítrio, o respeito ao sagrado. E por isso que não pode acontecer a possessão que a gente fala, que é o mentor, ele vem, faz tudo que ele quer, domina o corpo do médium, aí não é mentor, porque está fora desse conjunto das leis divinas, Quando verificamos médiuns oradores se emocionarem diante das plateias hipnotizadas, ao afirmarem que esse ou aquele espírito continua em vosso planeta, mesmo tendo alcançado a passagem de ida para outros planetas mais evoluídos, entendemos o amor que moveu tais espíritos irmãos de jornada na decisão de permanecerem na Terra, mas não entendemos a exaltação gloriosa em que os homens os colocam.
como se não houvesse entidades espirituais de orbes ainda inimagináveis a vós, que se impõem imenso rebaixamento vibratório para vir dar a consulta, humilde e anônima, plasmando corpos astrais de pretos velhos, caboclos ou nos terreiros de Umbanda, ou para atuarem nos recônditos do umbral inferior através das estações socorristas intergalácticas. Então aqui ele está falando, pessoal, essa sensação que a gente tem, né, muitas vezes, do mentor não falar, não revelar, né, o seu nome, não revelar. Muitas vezes tem espíritos de grandeza espiritual que preferem muitas vezes, para poder trabalhar, né, e o médium não atrapalhar ali o seu desenvolvimento, não revelar o seu nome, não revelar a sua hierarquia, e ele faz com que o médium só se atente à mensagem que está sendo passada, exerça ali o seu papel, porque muitas vezes o médium fica atrelado a esse nome que para os homens, né, é de grande vaidade. Então, a gente está tendo uma retomada de entidades que muitas vezes vestem essa roupa de pretos velhos, caboclos, mas que são manifestações de seres de grandeza espiritual, que vem trabalhar, né, tá voltando a trabalhar por compatibilidade vibratória com os médios, mas mesmo assim eles não revelam os nomes. Então, é um relacionamento que você tem que criar por merecimento, né, para ter esse nome aí revelado, essa afinidade que vai além da vaidade do homem de ser ou não ser aquela entidade que todo mundo quer, que todo mundo gosta, né? A questão social, né, da entidade, a que vende mais, né? Então, isso aqui é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Importante entender-se que a dificuldade vibratória da aproximação com a aparelhagem mediúnica não quer dizer distanciamento. Urge o planeta que se intensifiquem as intervenções higienizadoras nas baixas zonas abissais e psicosfera. Então, aqui também, pessoal, ele fala dessa dificuldade que a gente tem da consciência coletiva limitada. Então, às vezes você tá até bem no dia, a sua energia tá bacana, né? Tá numa vibração legal, mas a psicosfera tá muito densa. E aí você tem que ter manejos, né, para se cuidar, para que isso não afete esse bom acoplamento, esse recebimento desse mentor, né? Então, às vezes não é só uma dificuldade do médium. Ora mesmo previsto pelo alto, o mentalismo do terceiro milênio, que ora se inicia, está muito longe de se concretizar na Terra. Os habitantes da crosta ainda precisam das energias telúricas, dos cânticos, dos defumadores, das flores, das essências aromáticas, pela vossa habitual desconcentração mental. E se fazem relevantes os pontos de fixação para os pensamentos e os condensadores energéticos para a efetiva manipulação curativa das energias cósmicas nos trabalhos mediúnicos assistenciais. Então, aqui ele está falando que, devido a essa psicosfera densa, né, que nós temos, nós habitamos a 3D. Não adianta nós buscarmos só recursos, né, em hierarquias superiores, se o nosso agregado espiritual mesmo, o nosso corpo físico, o corpo espiritual, ele está na 3D. Então não adianta a gente querer se sutilizar tanto. Por isso a gente tem a necessidade da energia telúrica, a gente tem essa necessidade dessa conexão com as energias, né, dos elementos, né, dos primeiros reinos, né, com as pedras, como as plantas, né. Então, isso faz parte da composição.
que muitas vezes é isso que nos auxilia a receber aqueles primeiros códigos, né? Uma vez que esses reinos, eles não têm karma, né? Então, esses reinos, eles facilitam, nos limpam para que a conexão aconteça. Então, esse é um auxílio muito grande, né? Tanto para nós médios, quanto para fazer esse atendimento, né? É mais fácil desfragmentar algo ou condensar. Imaginai o tipo de energia necessária para a recomposição de tecidos astrais e de entidades estropiadas e reconstrução de hospitais e cidadelas no umbral. Busca-se a combustível nos raios das estrelas distantes ou nos sítios vibratórios do planeta, do ar, da terra, da água e do fogo. Sendo assim, o maior impedimento para a aproximação dos guias e protetores espirituais não está na diferença vibratória, em especial dos chakras do médium e do espírito, e sim no envaidecimento daqueles que se deixam levar pelo excesso de conhecimento, desprezando as formas e o corpo em prol de um metabolismo desprovido de calor amoroso que o contato regular entre seus irmãos com os consulentes propicia. Então, aqui está falando, né, dessa necessidade de você ter esse cuidado, de você ter essa ligação para além do estudo, para além dos livros, né? Você precisa ter essa conexão de dentro, ter esse transbordar dessa conexão com os mentores de dentro. Você tem que achar qual que é o ponto ali que não vai estar em nenhum livro, que não vai estar em nenhum lugar. Isso aí chama assinatura energética. Então, por exemplo, uma vez um mentor falou para mim que eu estava muito no início do desenvolvimento. Quando que você vai saber quando é o guia, quando você vai saber que não é, né? Quando você vai saber que é um irmão negativo. Aí ele falou, eu vou te dar uma coisa que ninguém consegue copiar. Por quê? Eles conseguem copiar o holograma, né? Eles conseguem se plasmar, copiar os detalhes do mentor, tudo. Mas eu vou te dar uma coisa que é impossível deles copiar, a minha assinatura energética. Isso é a minha energia e energia ninguém copia. Então, isso que esse mentor que falou para mim, me deu na época de instrução para eu diferenciar quando era ele, quando não era ele e quando era manifestação de um irmão negativo, querendo se passar por ele. Então, ele falou, olha, isso aqui é a minha energia. É um fragmento da minha energia. Isso aqui ninguém copia. Pode copiar nitidamente. Então, por exemplo, eu tive um sonho com esse mentor, desdobrada, né? Eu sonhei com esse mentor, tô lá, a energia era ele. Aí você vai saber identificar. Você sentiu aquela energia que eu te dei então não era eu. Entendeu? Então, isso é uma coisa que você só consegue se você tiver um bom relacionamento, se você criar esse relacionamento com os seus mentores. Então, por isso a necessidade do desenvolvimento mediúnico. Porque você precisa criar essa afinidade que não está em livro nenhum. Isso daí é um transbordar da sua essência com a essência do mentor. Ninguém dá. Isso acontece, né? Dependendo da abertura que você tiver. O casamento fluídico ocorre quando a frequência vibratória dos chakras do médium se aproxima ao máximo das vibrações da entidade comunicante. Para entender a importância desse acoplamento dos vórtices, que ocorre na atuação direta do corpo astral e do espírito sobre o corpo, sobre o corpo etérico do médium, o qual se encontra algo solto, afastado, deveis entender as especificidades do transe mediúnico na Umbanda,
que é mais demorado e intenso. O acasalamento fluídico com o guia é necessário para ambos, e decorrente das profundas impressões que estão no inconsciente das almas em questão, com as afinidades ancestrais. Então, pessoal, o que acontece? Isso aqui já foi falado muitas vezes, que a Umbanda, independente se ela leva o culto ao orixá, se ela não leva, se ela leva o culto a santos católicos, se ela leva o culto somente a uma entidade, porque tem várias casas assim, tem casas que cultuam mais o sincretismo, né, os santos, tem casa que cultua mais um santo em específico, ou um mentor em específico, tem casa que cultua mais os orixás, porque essa é a diversidade da Umbanda. Independente disso, a Umbanda ela é um culto aos ancestrais. Então, você precisa fazer essa identificação dessa afinidade para você ver de onde vem a energia, identificar de onde que está vindo. Então, você vai fazendo uma volta, mesmo que seja até os primeiros reinos, sabendo qual que é a sua força, qual que é o movimento de um elemental que é a sua força, para poder identificar ali o seu mentor e criar essa assinatura energética que eu disse. E por isso que cada um tem sua individualidade, por isso que um caboclo pode ser da mesma falange, mas o grau que se manifesta num médium não se manifesta no outro, a roupagem de um e de outro é diferente, porque cada alma constitui o seu universo dentro de si, a sua caminhada, a sua ancestralidade, a sua forma de se manifestar, né? E a sua forma de trazer essa manifestação dentro dos seus trabalhos, né? Aí aqui ele encerra, né? Os técnicos do astral, antes do médium reencarnar, potencializam energeticamente esses centros vibratórios, núcleos fluídicos que sustentarão o intercâmbio com os guias, processo que demanda ampla preparação nas escolas no astral. Então, nós também somos preparados, né, para ter esse acoplamento, essa ligação, né? E normalmente esse vórtice nosso, que é o nosso centro de conexão, é o vórtice que mais a gente tem que cuidar, é o chakra que mais a gente tem que cuidar para que não aconteça nenhum desalinho ali e a gente acabe não tendo uma boa conexão com os nossos guias, a nossa força, né, fique abalada. Aí outra pergunta. Pedimos maiores considerações sobre alguns aspectos psíquicos da experiência mística e as peculiaridades do transe da Umbanda. Então, ele está pedindo aqui mais informações sobre esse transe dessa conexão, que vale lembrar aqui que não precisa necessariamente ser a mediunidade de incorporação, pode ser outros tipos de mediunidade, né? Então, aqui ele está fazendo mais perguntas a respeito desse transe, né? Aí ele responde. Acreditamos que as características das comunicações na Umbanda já foram suficientemente analisadas em outra obra, o que nunca é demais relembrar a missão do Espiritismo, né, no capítulo sobre a Umbanda. Esse aqui é um livro, A Missão da Umbanda, ele está citando esse livro, que ele também tem a missão do Espiritismo e a missão da Umbanda. Então ele já fala que nessas obras ele já esgota um pouco desse transe, dessa pergunta, e suas peculiaridades, suas características, ele já esgota nessas obras. Que também a gente tem depois a leitura, vai disponibilizar a leitura desse outro livro. Aí ele continua. Na história das religiões, em quase todas se verificam semelhanças entre as experiências psíquicas, ditas místicas ou dos santos. As crenças humanas estão fundamentadas no psiquismo, a certeza, a confiança que antecede a fé, sustentada pelo misticismo psíquico, matam o medo e a dúvida sobre a vida após a morte. Que somente a experiência pessoal pode oferecer fator comum a todas as religiões e religiosidades. É certo que o conhecimento adquirido pelo estudo também ofereça a confiança e a certeza no que existe após a morte, mas não se compara à verdade
que vem à tona dos refores da alma com a vivência pessoal e a experiência mística. Que é aquilo que a gente falou, você não vai estudar para o médium, é importante. É importante para que ele faça um processo de relembrar e acender a memória cósmica dele. Porque a gente é sujeito ao véu do esquecimento. Então, como a gente está sujeito ao véu do esquecimento, o estudo ele faz a gente lembrar e quebrar esse véu aos poucos, né? Mas ele não se esgota na experiência espiritual. Você precisa trazer esse transbordar da sua essência, de que forma que ela é. Sem isso, não tem, né? Não tem como ter aí a experiência espiritual, porque a experiência ela é do espírito mesmo, é a manifestação do espírito, sem livros, sem nada. Nesse sentido, são muito frágeis os argumentos dos instrutores da nova era, do grande poder mental, quando confrontados com o transe catártico do desconhecido médium que trabalha com pai velho ou caboclo no terreiro. Há que se reconhecer que a grande maioria dos terrícolas que dizem participar a ser dessa ou daquela religião, seita ou doutrina, não o são verdadeiramente, mais nada, mas fazem do que segui-la socialmente como forma de estudo, ascensão ou apreço no grupo. Como transformação do inconsciente que rompe, qual repressa, que se solta a experiência mística que o além oferece através do mediunismo com outras consciências espirituais do cosmos. Torna secundárias e irrelevantes as interpretações sectárias diante da plena confiança da unidade que impera nas espiritualidades. Essa cognição leva a uma paz de espírito indescritível e os experimentam a experiência mística continuamente. Aqui, pessoal, vale a pena fazer uma pausa e falar sobre essa codificação da Umbanda, porque o que mais se questiona na Umbanda? Eu quero um livro, um guia de como vou praticá-lo. Só que as pessoas precisam entender que não tem como, porque embora tenham muitos livros, tenham muitas doutrinas, muito entendimento, aquela doutrina ela foi realizada em cima da experiência, né, daquela alma, desse transbordar que eu disse. Então, logo, se a Umbanda ela é um culto à sua ancestralidade, ela é um culto à sua experiência, ela é um culto porque a gente traz a manifestação de espíritos anciãos. Então, se você faz esse retorno, você vai manifestar aquilo que sua alma carrega. Então, logo, uma codificação vai ser diferente da outra. Embora você vai seguir, cada centro, cada casa vai seguir aquela que grita mais como verdade dentro dela. Então, aquela que o dirigente, o responsável pela casa que está realizando o trabalho, sentir que é a doutrina que mais ressoa com o seu transbordar energético, é essa que ele vai seguir. E isso fez com que a Umbanda ficasse como uma religião incompreendida nessa questão da codificação, porque muita gente não entendia, falava que precisava ter um rito para se ter aí um segmento, um entendimento. Mas a Umbanda em si é só você partir do princípio que você tem que entender que ela é um transbordar da sua ancestralidade, ela é um transbordar da sua história, da sua mediunidade. Então, assim, logo, não há uma codificação correta, não há um rito que é correto. Como eu disse, tem casas que trabalham em cima do sincretismo, tem essas divindades como divindades, tem casas que têm como divindades os orixás, tem casas que têm como divindades, né, as entidades, né? Então, determinada entidade é uma divindade. Então,
Cada casa vai trabalhar à sua maneira, cada casa vai fazer se transbordar de maneira diferente, mas só que todas fazem a mesma coisa, transborda aquilo que tem dentro de si, transborda aquilo que aquela memória cósmica coloca para fora. Então, em todas, por mais que de maneira diferente tenha uma manifestação muito diversificada, todas têm a mesma coisa. Elas transbordam e seguem aquilo que está dentro. Por isso que a Umbanda, muitas vezes, ela te obriga você a ir para dentro. E para ir para dentro, a gente precisa fazer os processos de cura, porque senão você não consegue acessar a sua energia, a sua assinatura energética. Você não consegue acessar aquilo que você vai transbordar, aquilo que você vai trazer para fora. Por isso que muitas vezes, muita gente já deve ter ouvido falar que os mentores podem ser uma manifestação de um eu seu no passado. Então, logo, ele é um ancestral seu. Então, veja como é coerente você falar que a Umbanda é um transbordar do ontem no hoje. Então, é por isso que ninguém encontra essa codificação. E não há ela, porque é como se todas estivessem nela, todas estivessem dentro das leis divinas, mas a lei divina ela não se esgota em nenhuma. Entende? Tá. A Umbanda, pelo tempo normal necessário aos atendimentos, se exige... Peraí, acho que eu já passei aqui. A Umbanda, pelo tempo normal necessário aos atendimentos, se exige um transe mediúnico longo, aliado à personificação dos espíritos, guias e protetores, distinto em absoluto dos médios, inclusive com um nome próprio, modo peculiar de falar, de agir e de ser. Cria-se um bem-estar de êxtase aos encarnados. As vibrações mais elevadas e sutis dos espíritos operantes nos terreiros, depois de algumas horas de intercâmbio mediúnico, repercutem vibratoriamente nos medianeiros, dando-lhes uma paz e harmonia compatível às dos iniciados, yogis após décadas de preparo. É como um rio revolto e fora do eixo. Encontra-se novamente o leito de vazão para a devida correnteza harmônica. Então é aquele reencontro, né? Aquele reencontro, aquele relembrar da memória cósmica no aqui e agora, né? Outra pergunta. Sendo raríssima a inconsciência, como podemos entender a manifestação de uma outra entidade extracorpórea que adota uma personalidade específica do passado remoto, tratando-se da esmagadora maioria de médios conscientes na atualidade do movimento umbandista? Então, ele está falando aqui como que faz essa identificação, né? Quando é o guia e quando é o médium, né? E aí ele responde. Um filho criado por um pai culto, peraí que eu engasguei aqui. Aquinhoado, a linguagem desse livro é bem difícil. Aquinhoado e de refina educação, não saberá sentar à mesa, e de olhos vendados identificar os detalhes adequados para cada tipo das iguarias que serão servidas no farto banquete. Podeis concluir com esse singelo exemplo que assim procede um médium com o benfeitor espiritual. A consciência é única e as personalidades afloram e seguem se manifestar pelos laços da ancestralidade entre ambas. Então é aquilo que eu falei, pessoal. A Umbanda é uma manifestação de sua ancestralidade. Então, por isso que muitas vezes, quando você
você inicia na Umbanda, mesmo como consulente, ele começa a resolver os primeiros conflitos que você tem com a sua ancestralidade inicial, pai, mãe, avós, e assim vai indo. Por quê? Ele força você a olhar para a sua história, para você entender o que você está trazendo. Por isso que a Umbanda, ela empodera tanto, né? A gente usa essa palavra, ela traz tanto conforto e acalento e acolhimento para os marginalizados, porque eles entendem que eles não são marginalizados, eles não estão à margem da sociedade. Porque ela traz essa compreensão, ela faz você perdoar, ela faz você depurar, ela faz você entender, curar, e ela vai indo, vai entrando, até você ir lá para a sua essência. Entender a sua energia, entender o que você é, qual que é o seu propósito, o que você está trazendo aqui. Então, entende esse processo de volta? Então, logo, por isso que é chamado de culto à ancestralidade, independente da divindade que a sua casa trabalha. Entende? Mesmo que a identificação com o ego e, consequentemente, com as personalidades vividas pelos espíritos imortais sejam ilusões diante da constatação maior de que a consciência do espírito é una, vós ainda não tereis na Terra condições evolutivas para acesso integral ao manancial de informações contidos nos registros da essência espiritual eterna. Faz-se necessária a fragmentação em personalidades, conscientemente diminuindo-se o ego atual para que um mais antigo se aposse, mas o registro básico da programação evolutiva são os mesmos. Então, eles não fazem esse acesso de uma vez, né? A gente vai de forma contra-gota, bem devagar, né? Manifestando ali as personalidades desse condomínio mediúnico, o que você carrega, vai tendo essa manifestação aos poucos, né? De forma a vir como via de evolução, não vir a trazer um castigo, né? Dentro dos critérios rituais da Umbanda, de firmeza e desenvolvimento dos médiuns, manipulando-se as energias necessárias para a fixação da entidade ancestral em seu aparelho mediúnico, ocorre um casamento fluídico quase perfeito, como se duas mentes ocupassem o mesmo cérebro físico. Durante o transe, o medianeiro não perde a consciência, mas o diminui e silencia o seu ego para o visitante ancestral se fazer manifestar, falar, andar, gesticular com toda a naturalidade, como se o corpo físico fosse dele. Então, hoje a gente tem uma grande quantidade, né, de médiuns que são conscientes, semiconscientes. O médium inconsciente hoje é muito raro, né, não devido ao nosso momento, né, energético, momento espiritual. A própria espiritualidade, ela coloca o livre-arbítrio de uma forma a ter autorresponsabilidade sobre os nossos atos. Então, tudo que nós fazemos, nós estamos conscientes ali diante daquilo, né? E aí, essa manifestação que vai tendo, vai sendo com naturalidade, vai sendo devagar, né? Trazendo esse espírito ancestral. Então, você vê que muitas pessoas, a gente já teve, né, várias experiências com médiuns que tem que, às vezes, superar uma mazela que tem para conseguir essa conexão. E assim vai indo aos poucos, né? Aí tem aqui observações do médium, que é o médium que recebeu esse espírito do Ramatiz. Em algumas raras oportunidades, somos conduzidos ao plano astral para lazer e estudo. Os mentores
ou auxiliadores espirituais nos levam a locais de vibrações benfazejas, sutis e revigorantes. Imagine como se tivessem literalmente uma escora que nos amparasse na maior parte das vezes sobre as nossas costas, ou como se estivéssemos surfando num oceano de enormes ondas, mas onde a prancha é que conduz o movimento e nos segura firmes. Assim procede o técnico auxiliar das viagens astrais, pois fica acoplado nos chakras do sensitivo desdobrado. Mesmo que na grande maioria das casas basta estar num corpo mental em acoplamento com o corpo astral do encarnado. Nessas ocasiões, raramente o sensitivo se enxerga, mas sente a sua presença pelo toque magnético prontamente reconhecido. As cenas astrais vão se encadeando como num roteiro previamente ensaiado. E não temos dúvida ou medo, muito ao contrário, de quando estamos sós, por invigilância dos pensamentos e alguns locais nada aprazíveis. Aqui, me fez lembrar uma situação na qual você sente que depois que você cria essa familiaridade com o mentor, você começa ali no trabalho mediúnico, seja independente da mediunidade. Eu não estou falando da mediunidade de incorporação, estou falando desse acoplamento no campo, do mentor com o médium. Independente da mediunidade, você começa a fazer as coisas como se você já soubesse fazer. Então, ali é um relacionamento, uma afinidade muito grande. E isso que mostra que você realmente está conectado. Isso é mostrado só para o médium, Pode ser que ali o dirigente, quem está à frente do trabalho consiga ter essa visualização, Mas o médium, ele é o maior termômetro para esse acoplamento, para ver o que está acontecendo ali. Porque ele faz tudo com tanto transbordar dessa energia de dentro, que não está em livros, não está em lugar nenhum, só transborda. Então o mentor vem, faz isso, faz aquilo, e a gente simplesmente acontece. Isso é a manifestação desse transbordar. Que é quando você faz ali junto com o seu mentor as coisas, sem nada, sem uma lista, sem um script, sem nada. Por isso que é impossível de você codificar a Umbanda. É impossível de você trazer uma listagem assim, é assim que vai ter que ser. Então, para você ver, claro que a gente tem um balizador. A gente tem um conjunto das leis divinas que, diante daquela situação, a casa vai saber se está correto, se está na luz ou se não está. Mas definir aquele universo de manifestação de cada médium é impossível, porque cada um vai manifestar aquilo que aquela alma está carregando, Tem que estar dentro da lei divina, mas não se esgota ali dentro das leis divinas, Quando estamos assistidos por esses amigos espirituais nos locais de estudo, observação ou lazer do plano astral, verificamos que o pensamento ou ondas mentais emitidas são sonoras. Ao mesmo para os sensitivos, que têm clareaudiência ou clarividência. Pois os pensamentos nessa dimensão de vida também são luz e cor, de acordo com a escala de frequência do emissor. Quanto à sonoridade dos pensamentos, em alguns locais do plano astral, seus habitantes não precisam articular a fala nos órgãos do corpo astral, pois os pensamentos dos antigos interlocutores da Terra ecoam sonoramente no meio de nossas cabeças. Inclusive, para nossa surpresa, podemos escutar um pensamento em outro idioma, que não seja o português da atual encarnação. Mesmo de um encarnado, desde que estejamos desdobrados e os
e o entendemos perfeitamente em nossa atual língua, desde que tenhamos em encarnações passadas dominado esse idioma. Dessa experiência sensorial inusitada, se comparada com o acanhado psiquismo de quando estamos presos aos limites do corpo físico, nos foi mostrada numa recente vista no astral em Paris, na França, na França. Aqui, pessoal, tá falando muito dessa linguagem telepática, né? Muita gente eu já ouvi falar, que linguagem, qual que é a língua que é falada pelos espíritos? O que o espírito fala, né? De que forma, que idioma, como que você consegue receber um ancestral africano, como que você consegue receber um ancestral hindu, como que você consegue receber um discípulo, até mesmo uma manifestação de um discípulo, de um apóstolo de Jesus, se ele não falava português, né? E aí a gente fica, né? Tem gente que faz essas perguntas, né? E é a tela mental, né? A linguagem universal, assim como as leis universais, né? Então a gente entende, é uma sensação. Por isso que uma vez, né, a gente fala dessa simbologia, né? Muito de Buda. Muita gente, não sei se já sabe, mas o porquê que ele tem as orelhas tão grandes. Todas as imagens de Buda têm as orelhas grandes e a boca pequenininha. Ele fala que é porque quando você nesse mundo espiritual, quanto mais iluminado, quanto mais cristalizado você fica, menos você fala, então você mais escuta, né? O que abre é outro tipo de habilidade. Você não precisa mais da boca. Os humanos são muito barulhentos, né? Os pretos velhos que falam, vocês são muito barulhentos. Por isso que às vezes o preto velho, com uma frase muito pequena, ele fala muito aquilo que você precisa ouvir com poucas palavras, porque ele põe outras coisas ali. Então, a gente precisa silenciar. Aquele que que escuta mais, esse sim ilumina, esse sim está nesse caminho de cristalização, porque aquele que fala muito, né, não está escutando. Às vezes o que a gente está falando, o Alexandre Comino que falou isso, e eu achei muito interessante. Às vezes a gente fala que quer escutar tanto o outro, escutar o outro, e a gente só está esperando o outro acabar de falar para a gente falar. Eu achei muito legal essa fala dele. Então, lá no trabalho mediúnico, não tem como isso acontecer. Você não pode não ter a escutativa. Você precisa ouvir e sentir tudo aquilo que a pessoa está falando, né? Naquele momento, porque você está ali junto com o mentor. Então, você precisa trabalhar a escutativa, que pode ser trabalhada através da meditação, que é quando você consegue se observar a sua mente, né? Aí ele continua. Fomos conduzidos em um desdobramento até as ruas de Paris num domingo de manhã. Enxergamos perfeitamente suas praças, cafés, museus, sobrados, inclusive estivemos num cruzamento de uma grande avenida próximo a Champs-Élysées. Logo fomos conduzidos a um antigo mosteiro da arquitetura lusitana, hoje patrimônio do histórico de Paris, que abriga um museu. Antigamente, nos idos da Idade Média, creio que em seu início, tivemos uma encarnação francesa, como o monge Anceta. Após a visita a esse mosteiro, que muito nos marcou pelas lembranças que afloraram do inconsciente, fomos conduzidos às ruas de Fidalgos, que está ligada conosco em uma outra vivência terrena francesa, em que éramos originalmente nascidos portugueses, uma via da cidade que abrigou as famílias dos nobres emigrantes alquimistas de Portugal, que foram perseguidos pela Inquisição lusitana, mas que a França encontrava a maior benevolência do clero, ao menos durante um certo tempo, pela efervescência do movimento iluminista neste país. No entanto,
Mesmo tendo emigrado de Portugal para a França, fomos levados à fogueira pelos tribunais de Inquisição, quando nos inquiriu mortalmente um cardeal italiano ligado diretamente ao Papa de Roma, conhecido na época como Língua de Aço, por sua mordaça oratória e erudição. Nos dias de hoje, está encarnado no Brasil, sendo um dos expoentes do movimento espírita organizado em nossa pátria verde e amarela, correando para as bases doutrinárias do espiritismo milenar, milhares e milhares de espíritos. Compensa, por isso, por um justo efeito de retorno causal das leis cósmicas. Os demandados de sua encarnação como importante juiz dos tribunais de Inquisição de outrora, quando levou às fogueiras outros milhares e milhares de irmãos, na época julgados como hereges, por acreditarem na reencarnação, na pré-existência das almas e na diversidade dos mundos habitados. As situações contrárias servem para o equilíbrio das nossas balanças kármicas, a saber, o sacerdote e inquisidor da alta hierarquia do clero católico hoje é versado no tributo espírita, e rico alquimista herege de ontem, nós, na atualidade, está na Umbanda, comprometido a dar consulta a todos que a procuram, agachando como um humilde preto velho. Também resgatando o que fez com a magia negra em proveito próprio e em desagravo para com os seus semelhantes. Estas informações detalhadas nos foram passadas por um tipo de psicometria clarividente, ocasião em que o amigo espiritual Ramatiz nos alertou. Aí aqui está uma fala, do Ramatiz. Isso é para compreender dentro de ti, por tua experiência mística interna atemporal, a justiça, a sabedoria das leis de causa e efeito que regem os movimentos ascensionais das consciências em infinita evolução. Então aqui, pessoal, o Ramatiz, ele acompanhou, quando você tem uma projeção astral, você vai com seu agregado espiritual, você não vai incorporado, não tem incorporação na projeção astral. Você fica ao lado do seu mentor ali. E aí aqui Ramatiz acompanhou esse médium, esse aparelho que ele se manifesta nesse desdobramento, na qual ele se deparou ele foi levado a uma encarnação, a visitar um local que ele já esteve ali, na qual causou desconforto, causou muita lembrança, acendeu aquela memória cósmica que nós falamos, e o mentor ali orientou. Isso que o mentor faz, pessoal. Então, não tem como você fazer algum trabalho se você não escutar o que o seu mentor está dizendo. Porque o que o seu mentor está dizendo, ele está falando, ele está ali na tua guiança, Ele está ali, você pode questionar, e deve, porque ele também está em constante evolução. Mas ele está ali em uma hierarquia superior à que você está. Você deve questioná-lo sobre coisas que vai de encontro ao livre-arbítrio, porque qualquer mentor vai respeitar essa lei. Mas você deve escutá-lo porque ele está na sua guiança, ele está numa hierarquia superior à sua. E aqui o Ramatiz está trazendo para ele um esclarecimento sobre esse movimento ascensional da alma, que é a lei de causa e efeito. Você pagar pelas coisas que você já fez, de alguma forma, de forma energética, trabalhando, ter essa compensação energética, E aí é isso que ele está trazendo esclarecimento para o seu aparelho aqui.
e teres um pouco de entendimento pessoal de teu karma, enquanto és espírito endeivado, retido no ciclo carnal da estação corretiva e transitória da Terra. É de momento sem direito ao passaporte de cidadão cósmico universal. Mantenha a humildade, liberando-te da chamada da vaidade que ainda te arde no íntimo e te mantém aceso o braseiro alimentado pelo excesso de conhecimento meramente intelectual. Redobra a vigilância dos locais em que as labaredas bajuladoras e o crepitar da azafama elogiosa podem chamuscar o nascente e titubeante eu superior. Então aqui ele está falando, né, pessoal, daquele médium que tem que muito se autovigiar, que é o caso desse aparelho, é o caso de muitos aqui, eu também, que é quando você tem um conhecimento, você tem ali uma conexão com essa memória cósmica, através dos saberes, dos livros, mas você não pode perder aquilo que é o principal, que é aquele transbordar da energia, senão você perde. Você fica só aqui nos saberes, né, na vaidade dos saberes, e não tem o principal, que é vamos supor, o ingrediente principal do bolo, que é aquele transbordar da energia, que não precisa dos livros, que não precisa, né, desse conhecimento todo, porque ele só acontece. E aí vocês vão entender também que muitas religiões que ainda não estão nessa questão dos livros, porque para eles está confortável aquele transbordar. E aí você, compreendendo isso, você para de achar que aquela religião é primitiva, de forma uma negativa, né? Porque ela só está no transbordar, ela ainda não veio para essa nova era que acopla os dois. Acopla o conhecimento e acopla esse transbordar. A Umbanda, nessa nova florada, nessa nova forma de manifestar que algumas casas acolhem, ela junta os dois. Ela traz aquele transbordar, traz a ancestralidade, mas ela traz o novo, traz essa codificação, traz essa forma de você ter a doutrina, né? Então, para o médium que tem essa facilidade, a autovigia é o tempo todo, porque para perder a energia, perder o transbordar, é só se render e continuar na vaidade dos saberes, né? Então aqui ele fala, né, do eu superior. Como se acontece de maneira subliminar com muitos médios, projetores e espiritualistas, sequiosos de notoriedade, que recaem em seus atavismos milenares sem o saberem. Esta oportunidade da visita à França, em que vivemos velhos locais que nos abrigaram em outras personalidades e roupas terrenas, se deu na época presente, e toda vez que o condutor espiritual se aproximava de um encarnado que transitava pelas ensolaradas ruas de Paris, daquela manhã dominical, escutávamos o som de seus pensamentos em francês e entendíamos perfeitamente como se fossem em português. Isso porque dominamos este idioma em outras vidas. Ainda nos foi mostrada em determinado cruzamento de vias, quando estávamos procurando a Rua de Fidalgos, a visão astral tal como o espírito enxerga de 360 graus, como se sentíssemos da sua visão e disséssemos por todo o nosso corpo espiritual, atrás, à frente, em cima, embaixo, à esquerda e à direita, na horizontal e na vertical.
Então aqui ele tá falando, né? A visão ampliou quando você tá no desdobramento astral, e aí você consegue ver e sentir tudo em 360 graus. Vale a pena falar aqui, pessoal, que quando você vai fazer um trabalho de apometria, por isso que a sua visão aumenta, por isso que você consegue ver à volta. Aquele grupo, ele vê tudo. Então, ele entra dentro da energia daquele consulente que está em tratamento. Então, a visão dele é de 360 graus. Essa é a visão que tem que tomar cuidado. Por isso que tem alguns grupos de apometria que fazem sim essa visão, abre a energia em 360 graus, mas tem grupos que não fazem isso. Tem grupos que focam naquilo que quer trabalhar. Então, ele não fala, eu vou abrir a visão em 360 graus. Ele fala, vamos focar naquilo que isso. Então, faz uma anamnese do paciente, vê aquilo que tem que ser trabalhado e cada um foca. Muitas vezes é um mentor ali que está manifestando no médium. Ele fala, trabalha isso nessa pessoa, trabalha aquilo nessa pessoa. Porque se ele abrir o foco, se ele abrir a energia para 360 graus, o risco do grupo, né, se dispersar é muito grande, porque você consegue ver a vida ali não está sujeita ao tempo como nós entendemos no trabalho de apometria. Então você vê coisas que de repente está para acontecer, você vê caminhos, né, que ainda não aconteceram, e é uma linha muito perigosa de mexer. Então, por isso que é preciso muito estar assistido pelo seu mentor de luz, é preciso dar pausa quando necessário, né? Porque precisa estar concentrado e não pode estar com ressonância daquele atendimento, né? Então, por isso que quando o grupo está trabalhando, a corrente mediúnica ela está aberta ali daquele consulente. Se aquele médico que está trabalhando com tal atributo, ele sentiu, foi intuído pelo seu mentor que ele tem que dar uma pausa para poder fazer o equilíbrio do seu agregado espiritual, porque às vezes você vai ver coisas que vai despertar ressonância em você também, ele pausa e fica ali só mandando energia para a corrente em vez de continuar aquela caminhada. Isso, cada casa trabalha de um jeito. Tem casa que não, abre a frequência em 360 graus, faz todo mundo olhar tudo. Então você olha a família, olha a casa, olha tudo, né? E trata tudo. Mas cada um vai aí ter uma opinião sobre isso, né? Então, hoje eu vou falar um pouco agora, vou dar uma pausa aqui então na página 69, tá? E vou falar agora, né, acrescentando sobre o elemento da água, né? Que todo final de leitura do livro do Jardim dos Orixás, eu tô trazendo um pouco sobre esses saberes dos elementais, né? E esse livro aqui, Ervas e Bem-Cimento, que traz muitos ensinamentos da Umbanda, e nesse sentido, dessa conexão com esses reinos, né? O reino das pedras e o reino das plantas, né? E aí a gente entende também um pouco dos guardiões desse reino. Então hoje eu vou falar sobre o elemento da água, tá, pessoal? Então vamos lá. Os elementais da água atuam na limpeza das águas e no equilíbrio da atmosfera e da produção agrícola. São capazes de ativar e desenvolver pensamentos e emoções no homem. Então, normalmente, né, pessoal, aquela pessoa que tem facilidade com as águas, que é das águas, vai trabalhar diferente. Por exemplo, quem é de Oxum, de Iemanjá, vai trabalhar diferente de quem é das matas, de Oxóssi, por exemplo, quem é do elemento terra, né? No campo positivo, emitem jatos de água etérica de um potencial inimaginável à nossa mente, capazes de limpar vibrações negativas como miasmas, vírus astrais e criações mentais negativas. Então, pessoal, aqui, ó,
você fazendo uma leitura da sua energia, vendo qual é o atributo que o seu mentor trabalha, qual que é a energia que você trabalha. Isso você consegue fazer através de mapa astral, você consegue fazer várias ferramentas que você consegue saber qual que é da onde sai sua energia, né? Aqui na 3D, da onde que ela nasce, né? E aí você tem, então, se você trabalhar com a energia das águas, você já sabe qual que é o seu campo de atuação da mediunidade que manifesta em você. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho uma facilidade, se eu sou da linha das águas, eu vou ter uma facilidade em movimentar e trabalhar emoções nos homens, como aqui tá falando. Então, qual que é a linha minha de trabalho? A linha das almas. A maioria das entidades vai ter alma no final, porque é a linha de trabalho, entendeu? É em cima da força, é onde sai a força, que é aquela energia. Onde que tá, né? Por outro lado, comandam furacões e tempestades, quando aos mares invade os lares, lavando o fardo do karma emocional da humanidade para elevar a atmosfera do planeta. Como exemplos dos elementais da água, temos as ondinas, sereias, ninfas e tritões. Oração das águas. Eu vos saúdo, ondinas, que constituis a representação do elemento da água. Conservai a pureza da alma como o elemento mais precioso da minha vida e do meu organismo. Fazei-me pleno de sua criação fecunda e dai-me sempre a intuição de forma nobre e correta. Mestra das águas, eu vos saúdo fraternalmente. Amém. Então, pessoal, eu vou fazendo essa caminhada pelos elementais e até chegar depois, então, nos elementos como a gente conhece, já pronto. Então, aqui eu tô falando da energia que tá lá naquele elemento, para você entender qual que é o fundamento do elemento. Então, falando das ondinas, elementais da água, possuem infinita beleza e executam seu trabalho do plano astral, carregando o emocional do planeta. São seres que purificam as águas da terra e as águas do corpo emocional, de todas as almas encarnadas e de todos que se encontram em vários níveis do ser. Em geral, quase todas as ondinas se parecem com seres humanos na forma e no tamanho. Existem muitos grupos de ondinas. Muitas vivem no mar e nos níveis subterrâneos do fundo do mar, sob o oceano, embaixo do leito dos oceanos. Algumas habitam cataratas, onde podem ser vistas entre os vapores. Outras vivem nos riachos, nas fontes, no orvalho, nas folhas, sobre as águas, nos musgos, pântanos, charcos e brejos. Outras ainda vivem em claros lagos de montanhas. São reconhecidas por terem o poder de retirada das águas e a energia suficiente para sua luminosa, o que permite ao homem por muitas vezes percebê-las em forma de um leve feixe de luz. Então, pessoal, vocês vão ver, esse livro ele é um livro de Umbanda. É engraçado porque quando você cai aqui em elementos, ele vai trazer muitos aspectos, muitas entidades, muitos saberes nórdicos, celtas, né, da bruxaria, ele vai trazer. E aí a gente fica assim, mas você não tá falando de Umbanda? O que você tá falando? Você tá falando, não tá falando de Umbanda? Por que você tá falando desses elementos que tem a ver com bruxaria? Pessoal, a Umbanda, ela é a manifestação de várias religiões.
E a constituição dela como um todo se deu nessa junção dessas formas de pensamento, dessas manifestações e codificações do divino. A gente tem a questão dessas entidades muito presentes na bruxaria, nessas várias bruxas que vieram morar no Brasil, nesse período da Inquisição, por exemplo. Elas vieram fugidas de lá, chegando aqui elas encontraram com o xamanismo, encontraram com o culto dos pretos, e cada um ali se entendeu junto, né? A gente teve aí o surgimento das famosas pombagiras dessa forma. Então você pegava um grupo de negros escravos que cultuavam o Pambanigila, né? Cultuavam essa divindade, que na hora que veio juntou com a bruxaria, elas cultuavam Lilith de uma forma, né? E depois você teve aí a junção também, uma contribuição xamânica junto. E aí deu certo, deu essa mistura. Por isso que a gente fala que é impossível você fazer uma codificação de tudo isso, porque foi um caldeirão que foi se juntando com as manifestações de vários sagrados ao longo dos anos. Então, sim, vai ter leitura aqui sobre elementos da bruxaria, porque muita gente entende, né? Tem muito ponto cantado até que fala isso, que as pombagiras são bruxas, né? Tem gente que ainda tem essa visão e não deixou de ser, né, pessoal? Não deixou de ter esse entendimento, né? Não deixou de ter esse viés, porque realmente foi assim que surgiu. Foi assim que teve essa ligação, né? Para ser codificado para a Umbanda que a gente entende hoje. Então passou por muita coisa até isso acontecer, né? Então vamos seguindo aqui. As ninfas são elementais que se assemelham às ondinas, porém um pouco menores e de água doce. Apresentam-se geralmente com tons azulados, como as ondinas maiores. Emitem suas vibrações através da luminosidade. A diferença básica entre uma e outra encontra-se na docilidade e na beleza das ninfas, que parecem voar, levitando sobre as águas em um balé singular. Sereias são elementais conhecidos como metade mulher, metade peixe, delicados e sutis, com o poder de encantar e hipnotizar o homem com seu canto. Tritões, elementais ligados diretamente às profundezas das águas salgadas, que possuem características masculinas. Então aí aqui já vai começar o outro elemento, então vou deixar para a próxima aula, que é o elemento do fogo, e que é muito conhecido, né? É um dos mais conhecidos, que a gente sempre escuta falar bastante. E aí vocês vão ver muita presença dessa questão da bruxaria, essa questão dessa cultura nórdica, celta, aqui trazendo esses elementos, né? E vocês vão conseguir entender o porquê que a Umbanda é essa manifestação tão plural, né? Tem muita coisa, tem um pouco de cada religião aí, ao longo de tudo, né? Ao longo de tudo que se conhece como religião no mundo, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem aí.